Boa noite a todos. Solicito ao secretário para fazer a leitura da chamada dos vereadores. Abdias Vieira da Silva. Elias dos Santos. João Teixeira de Souza. José Inácio da Silva. Laura Batista Pinheiro. Osmar Rize. Roberto Serenini. Vilma Lúcia de Souza Custódio. Victor de Laete Nunes presente. Havendo número regimental, invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, declaro aberta a terceira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Curvelândia, referente ao ano 2026, convocada por meio do edital de convocação número 003 de 2026, quando são às 19h08. A presente sessão tem como pauta específica a deliberação do processo administrativo número 39 de 2025, instaurado para apuração de falta injustificada do vereador Roberto Serenini. As sessões ordinárias do exercício 2025 em número superior a um terço dos termos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno. Referido processo resultou na apresentação do projeto de resolução número 001/2026, de autoria da comissão processante, que dispõe sobre a cassação do mandato do vereador Roberto Serenini, com fundamento no artigo 37, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal, bem como nos artigos 94, inciso 1 e 95 a 99 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Curvelândia, MT. Solicito ao secretário para fazer a leitura do edital de convocação da sessão extraordinária, conforme publicado no site oficial da Câmara Municipal. Edital de convocação número 003/2026, sessão extraordinária. Elias dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Curvelândia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno desta Casa de Leis. Convoca os senhores vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 6 de março de 2026, sexta-feira, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Curvelândia, Mato Grosso. Ordem do dia: julgamento do processo administrativo número 39/2025, instaurado na apuração de faltas superiores a um terço das sessões ordinárias realizadas no exercício de 2025. Atribuídos ao vereador Roberto Serenini, com apreciação do projeto de resolução conclusivo apresentado pela comissão processante. A sessão será realizada em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, assegurando-se o direito de manifestação da parte interessada e de sua defesa técnica. Publique-se, cumpra-se. Elias dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Curvelândia, Mato Grosso. Manifestação da comissão processante. Concedo a palavra ao relator da comissão processante, vereador Osmar Rize, pelo prazo máximo de 60 minutos para a leitura do parecer do relator, leitura do parecer conclusivo da comissão processante, leitura do projeto de resolução número 001/2026. Apresentação das considerações finais da comissão. Boa noite a todos. Parecer do relator. Comissão processante, processo administrativo número 39/2025. Relatório. Trata-se de processo administrativo instaurado por meio da portaria número 52/2025, destinado à apuração da ocorrência de faltas superiores a um terço das sessões ordinárias realizadas no exercício 2025, atribuídas ao vereador Roberto Serenini, nos termos do artigo 37, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal.
O vereador foi regularmente notificado, apresentou defesa escrita, ele foi segurado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Diante das preliminares suscitadas, esta comissão, com base na manifestação da assessoria jurídica da Câmara Municipal, a qual concluiu, pela plena regularidade jurídica do processo administrativo número 39/2025, pela inexistência de nulidades formais ou materiais, pelo prosseguimento do feito com o julgamento final pelo plenário, é o relatório, da regularidade formal e material. O parecer jurídico reconheceu expressamente que a competência da Câmara Municipal para processar e julgar vereador decorre do artigo 25, inciso 6º da Lei Orgânica Municipal. O artigo 37, inciso 4º da Lei Orgânica prevê a perca do mandato em caso de ausência superior a 1/3 das sessões ordinárias. O contraditório e a ampla defesa foram assegurados. Não há vício formal ou material no procedimento. Recomenda-se apenas observância do quórum regimental no julgamento plenário, contas dos autos que o parlamentar foi notificado, inclusive no estabelecimento prisional. Seu defensor constituído foi regularmente intimado. Foi encaminhado cópia integral do processo. A defesa foi protocolada intempestivamente. Houve deliberação formal da mesa diretora para apreciação plenária. Portanto, inexiste demonstração de prejuízo corrente, concreto, afastando a alegação de nulidade a ser reconhecida, do contraditório e da ampla defesa. O procedimento observou notificação formal, prazo para a defesa, análise das alegações, encaminhamento à deliberação plenária, garantia de manifestação e sessão nos termos do regimento interno. O próprio parecer jurídico afirma que não houve cerceamento de defesa nem violação das garantias constitucionais. Portanto, resta afastada qualquer alegação de nulidade por prejuízo processual da configuração das hipóteses legal. Conforme registrado no parecer jurídico, página 2 e 3, o vereador deixou de comparecer a 8 sessões ordinárias no exercício de 2025, de um total de 22 sessões realizadas. O limite constitucional é previsto na lei orgânica é de 1/3. Matematicamente, 1/3 de 22 sessões, 7,33, ultrapassando o limite legal com 8 ausências. Configura-se, portanto, a hipótese objetiva prevista no artigo 37, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, do indeferimento da tese de justificativa das faltas em razão da prisão. A defesa sustenta que as ausências decorrentes da prisão preventiva, invocando hipótese de força maior. Contudo, tal tese não merece prosperar. O artigo 37, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal estabelece expressamente as hipóteses justificadoras: doença comprovada, licença, missão autorizada pela edilidade, a prisão preventiva não se enquadra automaticamente em nenhuma dessas hipóteses. Ademais, a prisão preventiva não suspende o mandato eletivo automaticamente. Não houve concessão de licença formal pela Câmara, não houve missão autorizada, não houve enquadramento legal nas hipóteses expressamente previstas. A norma orgânica e objetiva é de aplicação vinculada. Este relator está submetido ao princípio da legalidade estrita, não podendo criar hipóteses excludente não prevista na lei orgânica. Eventual impossibilidade fática não altera a incidência de norma jurídica quando não acompanhada de providência formal prevista no ordenamento. Admitir justificativa não prevista
equivaleria à invocação normativa por via interpretativa, o que não compete à comissão processante. Portanto, indefere-se às alegações de justificativas automáticas das faltas em razão da prisão preventiva. Da natureza jurídica do ato. A perca do mandato por excesso de faltas possui natureza jurídico-política fundada em comando expresso da Lei Orgânica Municipal, com fundamento por simetria no artigo 55, terceiro da Constituição Federal, conforme destacado no parecer jurídico. Trata-se de competência constitucionalmente atribuída ao Poder Legislativo Municipal. O controle judicial, caso provocado, restringe-se à análise da legalidade do procedimento, não alcançando o mérito político da deliberação, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores. Como atestado no parecer jurídico, não há vício formal ou material no procedimento do quórum qualificado. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 37 da Lei Orgânica Municipal, mencionado no parecer jurídico, a perca do mandato deverá ser declarada por voto secreto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Assim, esta comissão recomenda expressamente observância do quórum de 2/3 dos membros, observância do rito regimental, garantia de manifestação do interessado ou de seu procurador em plenário. Do mérito. É incontroverso que o vereador deixou de comparecer o número superior a 1/3 das sessões ordinárias realizadas no exercício 2025. A defesa sustenta que ausências decorrentes da prisão preventiva, alegando força maior. Contudo, a Lei Orgânica Municipal exige ausência justificada. A justificativa deve ser formalmente apresentada, apreciada pela Casa Legislativa. Não consta reconhecimento formal das faltas como justificada pelo plenário. A prisão preventiva, embora medida cautelar, não suspende automaticamente a incidência de normas orgânicas municipais relativas à assiduidade parlamentar. A função legislativa exige presença física para deliberação, fiscalização e representação popular. A ausência reiterada compromete o regular funcionamento do Poder Legislativo e frustra a apresentação popular. Ademais, a convocação de suplente não substitui o dever do titular de cumprir os requisitos permanência no mandato. A cessação posterior do impedimento não afasta o fato consumado referente ao excesso de faltas no exercício. O requisito legal objetivo, ultrapassado no limite de 1/3 das sessões ordinárias, configura-se hipótese legal de perca do mandato. Não compete ao relator inovar na norma orgânica ou relativar comando legal expresso. Conclusão. Diante do exposto, com fundamento no artigo 37, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, no artigo 94, inciso 1, e artigo 95 e 99 do Regimento Interno, no parecer jurídico que reconheceu a plena regularidade do processo administrativo número 39/2025, opino pela plena regularidade formal e material do processo administrativo número 39/2025, pelo indeferimento das preliminares suscitadas na defesa, pelo indeferimento da tese de justificativa automática das faltas em razão de prisão preventiva, pelo reconhecimento da ocorrência objetiva de faltas superiores a 1/3 das sessões ordinárias do exercício 2025, pela procedência da representação, pela observância do quórum qualificado de 2/3 dos membros da Câmara quando do julgamento plenário. Por fim, opino pela elaboração do projeto de resolução disposto sobre a cassação do mandato do vereador Roberto Serenini a ser submetido à deliberação do plenário, observada as formalidades regimentais. É o parecer. Curvelândia, 2 de março de 2026.
Relator, vereador Osmar Rize. Manifestação da comissão processante. Processo administrativo número 39/2025. A comissão processante da Câmara Municipal de Curvelândia, Mato Grosso, regularmente constituída nos termos do regimento, reunida para análise do processo administrativo número 39/2025, que apura faltas superiores a 1/3 das sessões ordinárias do exercício 2025 atribuídas ao vereador Roberto Serenini. Após exame integral dos autos, inclusive da defesa administrativa apresentada pelo interessado, considerando que o relator apresentou o parecer devidamente fundamentado, enfrentando todas as preliminares suscitadas e analisando o mérito da matéria, considerando que restou reconhecimento à ocorrência objetiva de faltas superiores ao limite estabelecido na Lei Orgânica Municipal, considerando as alegações defensivas não foram suficientes para afastar a incidência da norma orgânica que disciplina a perca do mandato por ausência reiterada das sessões ordinárias. A comissão, por unanimidade, decide acatar integralmente o voto do relator, adotando-o como fundamento desta manifestação conclusiva. Dessa forma, a comissão indefere a defesa apresentada pelo vereador Roberto Serenini, reconhece a configuração da hipótese legal de perca de mandato por faltas superiores a 1/3 das sessões ordinárias do exercício 2025, determina o encaminhamento para elaboração do competente projeto de resolução disposto sobre a cassação do mandato a ser submetido à deliberação do plenário nos termos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno. Encaminha-se os autos à presidência para providências regimentais cabíveis. Curvelândia, Mato Grosso, 2 de março de 2026. Presidente da comissão, Vitor de Laete Nunes. Relator, Osmar Rize. Membro, José Inácio da Silva. Projeto de resolução número 001, de 2 de março de 2026. Autoria, comissão processante, processo administrativo número 39/2025. Súmula, dispõe sobre a cassação do mandato do vereador Roberto Serenini, com fundamento no artigo 37, inciso 4º, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 94, inciso 1º, e artigos 95 a 99 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Curvelândia, Mato Grosso, em razão de ausência superior a 1/3 das sessões ordinárias realizadas no exercício 2025 e da outras providências. A comissão processante, regularmente constituída nos termos do Regimento Interno para análise do processo administrativo número 39/2025, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 37, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal e no artigo 94, inciso 1, e artigos 95 e 99 a 99 do Regimento Interno, submete à apreciação do plenário o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fica cassado o mandato do vereador Roberto Serenini nos termos do artigo 37, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, em razão do comparecimento inferior ao limite mínimo legal consistente em faltas superiores a 1/3 das sessões ordinárias realizadas no exercício legislativo 2025. Artigo 2º. A cassação do mandato fundamenta-se no disposto no artigo 37, inciso 4º, da Lei Orgânica Municipal, que prevê a perca do mandato do vereador que deixa de comparecer em cada sessão legislativa anual a 1/3 parte das sessões ordinárias, salvo o motivo devidamente justificado. Nos artigos 94, inciso 1, ao artigo 99 do Regimento Interno, que disciplina o procedimento para apuração e deliberação quanto à perca ou cassação do mandato, na verificação objetiva das ausências registradas nas sessões ordinárias do exercício 2025, no parecer conclusivo da comissão processante e jarada do processo administrativo número 39/2025, na deliberação plenária observadas as formalidades legais e regimentais.
Artigo 3º. Após a aprovação desta resolução, seja comunicada à Justiça Eleitoral para as providências legais cabíveis, seja convocado o respectivo suplente nos termos da legislação eleitoral, sejam realizadas as anotações administrativas pertinentes. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Plenário da Câmara Municipal de Curvelândia, 2 de março de 2026. Assina os vereadores: presidente da comissão, Vitor de Laete Nunes; relator, Osmar Rize; membro, José Inácio da Silva. Seu parecer, senhor presidente. Agora vamos passar a conceder a palavra livre ao vereador Roberto Serenini ou a sua defesa técnica, realizado no sustamento oral, o seu advogado constituinte, Ocimar Campos, pelo prazo máximo de 60 minutos. Aí, quero aí, entendeu, dizer ao vereador e ao Ocimar Campos, que é o advogado de sessão de defesa, vocês têm 60 minutos. Aí vocês veem, eu dividir aí o tempo, entendeu? Vocês dois, perfeitamente? Pode usar a palavra. Excelentíssimo senhor presidente da Casa, vereador Elias dos Santos, a qual eu saúdo e os demais vereadores. Senhoras e senhores aqui presentes. Vereadora Laura, eu vou começar aqui contando uma história. Havia um menino que todo dia, a caminho da escola, do trabalho, ele passava em frente de um prédio que era diferente dos demais, com uma placa, com uma bandeira, com pessoas entrando e saindo com pastas e com documentos, com o peso de quem carrega uma responsabilidade. O menino parava, olhava e pensava: um dia eu vou entrar nessa casa, um dia eu vou fazer alguma coisa por esta cidade. E esse menino cresceu, estudou, trabalhou, lutou, bateu em portas, ouviu muitos nãos, mas nunca esqueceu daquela casa. Com os tempos, esse menino virou homem, e esse homem entrou nessa casa, não pelas portas do fundo, não por favor a ninguém, mas pela porta da frente, e com o voto do povo de Curvelândia. Apresentou projetos, defendeu causas, sentou na cadeira de presidente desta casa. Seu nome é Roberto Serenini. Hoje, esse homem, com 40 anos, no seu terceiro mandato de vereador, está sentado aqui, não na cadeira de presidente, não na cadeira de quem propõe projetos, está sentado no banco de quem precisa se defender. Na mesma casa que ele amou desde criança, na mesma casa que ele ajudou a construir e na mesma casa que ele jurou servir. Senhor presidente Elias, a fatalidade da vida nos ensina uma coisa: você só conhece verdadeiramente uma pessoa ou quando ele está no poder ou quando ele está no chão. Existe um ditado antigo que diz: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E hoje, senhoras e senhores vereadores, vocês têm esse poder. O poder de caçar, o poder de absolver, o poder de fazer justiça e o poder de cometer injustiça. A história de Roberto Serenini está na mão de vocês. Mas ouçam bem. A biografia de cada um dos senhores também começa a ser escrita agora.
Cada voto que será dado aqui, hoje, vai para a história dessa cidade. E a história, senhores, nos reconhece e não aplaude os covardes. A história lembra os que tiveram coragem de fazer o que é certo, mesmo quando era difícil. A história esquece os que fecharam os olhos quando a verdade estava na frente deles. Então, antes de começarmos aqui argumento jurídico, antes de qualquer nulidade, eu pergunto a cada um dos senhores, que página da história de Curvelândia vocês querem escrever hoje? Uma cidade tranquila, onde todo mundo se conhece. Uma cidade onde o presidente dessa casa convoca uma reunião, uma sessão. A pauta é julgar o vereador. O povo comparece, curioso, para saber o motivo. E o vereador faltou 1/3 das sessões. Não porque ele quis, porque ele estava impedido juridicamente. Mas daí o povo olha um para o outro. E alguém pergunta, mas qual foi as consequências que teve para a Câmara? Qual as consequências que teve para o município? Faltou quórum? O presidente poderia ter convocado o suplente e superado essa lacuna? Silêncio, né, senhor? Porque a resposta para todas essas perguntas é não. A cidade de Curvelândia não teve nenhum prejuízo. As faltas existiram? A defesa não nega. Mas façamos a pergunta que precisa ser feita. A Câmara parou de funcionar? Não. Se as faltas não prejudicaram a Câmara, se as faltas não prejudicaram a votação, se as faltas não prejudicaram Curvelândia, por que estamos todos aqui? Vou responder com honestidade a todos os senhores. Todos nessa sala sabem a resposta. O povo sabe, o vereador sabe, essa defesa sabe. As faltas são apenas o pretexto. Porque o que se quer julgar aqui, o que pulsa por baixo desse processo, é uma acusação gravíssima, que pesa contra o vereador Roberto Serenini. E aqui, senhoras e senhores, a defesa precisa ser direta. A acusação é grave? Muito grave. A defesa não minimiza isso. Mas, até o momento, não existe uma única prova concreta do que a droga pertencia ao vereador ou a outra autoridade desta cidade. Não existe prova que ele facilitou, não existe prova que ele sabia e não existe prova que ele participou de algum ilícito. Existe uma acusação. E no Brasil, senhores, graças a Deus, a acusação não é condenação. Mas vamos além, senhores. Mesmo que existisse prova, mesmo que tudo isso fosse comprovado, essa casa não teria competência para julgá-lo por isso. Quem julga crime é Poder Judiciário, não a Câmara Municipal de Curvelândia, não são os vereadores, não são os senhores. E sabe o que isso significa, senhores? Significa que os senhores votarem hoje pela cassação, motivado pela acusação criminal, estão fazendo de papel de juízes não togados, sem o processo penal, sem legitimidade. Senhores, agora deixa eu contar um final de uma história para os senhores. Existe um padrão muito curioso que se repete no mundo e no Brasil. Quando um político é preso injustamente, quando o seu mandato é cassado por perseguição, quando a força do poder tenta silenciá-lo, algo inesperado acontece. Ele não desaparece, ele cresce. A prisão que deveria destruí-lo vira símbolo. A cassação que deveria silenciá-lo vira combustível. O povo que assiste injustiça, ele não esquece. Pense bem no que estão prestes a fazer. Se o vereador Roberto Serenini for inocentado pela justiça e tiver seu mandato cassado hoje,
vocês não terão destruído uma carreira política. Vocês podem estar construindo uma história mostrando que isso repetiu várias vezes. Curvelândia pode estar assistindo um novo renascimento político. Por isso, senhores, a defesa pede, não suje as mãos com aquilo que não é para vocês julgarem. A justiça fará seu trabalho com certeza, com provas, com competência. Deixe suas biografias, protejam, porque a história não perdoa quem condena inocente. A história nunca esquece quem teve a coragem de dizer não. Não desta forma, não sem prova, não sem lei, não aqui nesta casa de leis. Imagine que você está sendo julgado não por qualquer coisa, pelo mais importante motivo profissional, pelo o seu mandato. E vejamos a minha surpresa, no dia do julgamento, há 2 dias atrás, o Roberto me liga e fala dessa sessão que eu não fui notificado. Está aqui, acompanho os meus e-mails. Que julgamento que ninguém avisou de nada. Senhores, isso não é ficção, isso aconteceu hoje, nesse processo. Eu, advogado constituído vereador Roberto Serenini, não fui notificado dessa sessão. Fui informado pelo próprio cliente à véspera da sessão, pelo processo e pelo cliente. Confesso, senhores, que fico constrangido. Constrangido é estar numa casa de leis e ter que dizer que este processo está maculado, que as regras mais básicas do direito foram ignoradas, senhores. Que princípios que não podem ser suprimidos, que não podem ser negados, foram atropelados. Porque a verdade não escolhe o momento conveniente para aparecer. Ela aparece e precisa ser dita. Senhores, esse processo, eles têm 3 vícios insanáveis. Não é opinião, não é estratégia de defesa. É o que a lei diz, é o que a própria página da Câmara mostra. Vereador Vitinho, o senhor não poderia participar dessa comissão. Imagina, uma competição esportiva, vou dar um exemplo, senhor, uma final importante. Antes do jogo começar, um dos times tem o direito de escolher o árbitro. Escolhe o árbitro que quer, e não o árbitro que convém. Pergunto, esse jogo é válido? Qualquer criança responderia não. E é exatamente isso que aconteceu aqui. A lei é clara, o regimento é claro. A comissão processante não pode ser escolhida, ela tem que ser sorteada. O sorteio existe por um motivo simples, senhores, para que ninguém escolha quem vai julgar. Mas o que aconteceu nesse processo? Os vereadores se apresentaram e foram eleitos. Isso está registrado, não estou inventando. Está na página oficial da própria Câmara. A palavra usada foi eleição de membros. Senhores, uma casa de lei que não segue suas próprias leis, como pode julgar alguém por não seguir as regras? Segundo, o vereador não poderia estar na comissão. Continua a história. Imagine agora, além de escolher o árbitro, se um dos jogadores adversários sentar na mesa, sentar com o árbitro. O mesmo que fez a denúncia, o mesmo que acusou, o mesmo quer ver o outro time perder. Também não é válido esse jogo. Senhor vereador, o Vitinho assinou a denúncia das faltas. Ele foi o acusador. Depois, ele sentou na comissão processante e é o órgão que conduziu todo o processo. Isso tem um nome em direito, chama-se impedimento absoluto. Não é impedimento relativo, não é suspensão, não é uma irregularidade pequena. Quem acusa não pode processar. Quem denuncia não pode julgar. Isso está desde o direito romano. Isso contaminou toda a comissão,
contaminou todas as decisões e contaminou todo o processo, do início ao fim. Então, senhores, se nós pegarmos os 3 vícios, a comissão eleita em vez de sorteada, o acusador dentro da comissão que deveria ser imparcial, o advogado que não foi notificado, isso não é, na minha concepção, um processo administrativo, senhores. O senhor me desculpe a palavra, mas eu entendo isso como uma caça às bruxas. E essa casa de lei merece muito mais que isso. Por isso, senhores, a defesa pede aqueles que são realmente compromissados com esta cidade, aqueles que são compromissados com a sua consciência, aqueles que têm o dever de justiça. Vamos voltar ao começo, vamos fazer o sorteio da comissão, vamos fazer o processo do jeito correto, sem mácula, sem vício, sem direcionamento, para que quando o judiciário olhar para esse processo, ele não precisa corrigi-lo. Ele precisa apenas confirmar que vocês fizeram com honra, com lei e com justiça. Senhores, para encerrar, eu não vou citar mais nenhuma lei, não vou apresentar mais nenhum artigo, não vou falar nenhum processo. Vou pedir apenas uma coisa, antes de vocês votarem. Mesmo que seja de forma imaginária, levante dessa cadeira, caminhe até onde está sentado o Roberto Serenini e fique por ali 5 minutos. Por apenas 5 minutos. E quando estiver sentado ali, pense. Pense no que significa ter dedicado sua vida política dessa cidade. Ter batido porta em porta, ter pedido voto, ter prometido ao povo que faria o seu melhor, ter sido eleito, ter sido reeleito pela 3ª vez. E agora está sentado nessa cadeira com o mandato na mão dos colegas, com a honra sendo pesada por votos, com a família esperando e com os eleitores assistindo. Pergunte a si mesmo, como eu me sentiria se fosse eu? O que eu gostaria que meus colegas fizessem por mim? E eu respondo aos senhores, nós gostaríamos que respeitassem a lei, respeitassem o processo e que desse um julgamento justo. Talvez algum dos senhores fizeram os compromissos, não com a cidade, não com a lei, não com a Constituição, mas com algum grupo político, com a maioria, com a conveniência política, com o interesse, não é o interesse de Curvelândia. E agora esse compromisso está pesando. A hora do voto chegou. E dentro de cada um dos senhores que fez esse compromisso, existe uma voz pequena, mas que não se cala, que diz, eu sei que o processo está errado, eu sei que a comissão foi eleita e não sorteada, eu sei que o acusador não podia estar na comissão, eu sei que o advogado não foi notificado, eu sei que estou prestes a votar contra o que jurei quando fui empossado, defender a lei e a Constituição. E essa voz tem um nome, chama consciência. E a consciência, diferente de compromissos políticos, ela não tem prazo de validade. Ela não vai dormir com os senhores essa noite e vai acordar com os senhores amanhã. Ela vai estar aqui hoje, amanhã, daqui 10 anos. Vai estar lá quando os netos dos senhores perguntaram o que o senhor fez naquela noite, naquela votação em Curvelândia. Senhores, a história é generosa com muita gente, perdoa muitos erros, compreende fraquezas e aceita imperfeição, mas a história não tem misericordiosa com os covardes, com aqueles que sabiam o que era certo, escolhem o que é conveniente, com aqueles que tinham a lei na mão, escolheram o grupo, com aqueles que poderia ter feito diferente e escolheram ficar com os olhos fechados.
essa história não é da forma que gostaríamos de ser lembrados, acredito eu. Por isso, senhores, a defesa faz um pedido final, um pedido não complicado, o pedido mais simples que poderia ser. Faça o que é certo. Votem para sanear todos os vícios do processo. Votem para que seja feito e sorteado correto essa comissão. Vote para que o acusador fique de fora da comissão processante. Vota para que o advogado seja sempre notificado e citado de todos os atos. Vote para que exista, de fato e de direito, um processo disciplinar limpo, justo e sem mácula. Com a balança equilibrada, senhores, com o acusador de um lado, defesa do outro e a lei no centro. E se depois disso, com o processo corretamente, com a comissão imparcial, com o advogado presente, se depois de tudo isso, os senhores entenderes que o vereador deve perder o mandato, nós iremos respeitar. Então, senhores, é nesse momento final que a defesa não pede nada aos que já decidiram pelo grupo. Pede a Deus que ilumine suas consciências. Que nesse instante, antes do voto, uma luz aparece, uma luz que mostre o caminho da lei, uma luz que mostre o caminho da justiça, uma luz que mostre o caminho da história, e que ainda estão os que ainda estão em dúvida. Aos que sentem aquela voz pequena por dentro, e aos que sabem que o processo está errado e ainda têm coragem de fazer o certo. É dessa forma que eu quero terminar aqui as minhas falas, senhores. O momento e a história está em vossas mãos. Meu muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Roberto Serenini. Boa noite, Curvelândia, boa noite, colegas vereadores. Para mim é uma enorme satisfação ver essa casa cheia, né? Não é todo dia que isso acontece. É uma sessão que não é atípica, quem dera eu não fosse o réu. Eu quero falar aqui um pouquinho da minha história. Aqueles que ainda não me conhecem, acredito que todos aqui, né, já conhecem a história do vereador Roberto Serenini, secretário de Saúde, na pandemia, 2 anos e 8 meses, e agora essa passagem de mais 8 meses pela Secretaria de Saúde. Creio eu aqui que tem, no mínimo, 90% de pessoas aqui dentro que já foi atendido por mim, lá na UBS, ou na rua, ou em qualquer lugar, eu fui o socorro presente. Hoje eu estou aqui para ser julgado. Aqui não se montou uma comissão, montou um tribunal, porque eu me sinto não com um julgamento digno de cada vereador. Por que, Abdias? Hoje sou eu, mas amanhã pode ser o senhor, seu João, pode ser o Osmar, pode ser o Elias, pode ser qualquer um, até mesmo o José Inácio. Então, hoje é a minha vez, mas eu convido cada um de vocês a buscar nas consciências de cada um como está sendo conduzido esse processo. Eu nunca vi na história, aqui tem, se eu não me engano, se o doutor Osmar não foi embora ainda, é para ter 3 advogados que eu estou vendo, mas se ele foi, ainda tem 2, doutora Silene, doutor Osmar, e alguns outros que conhecem a lei também. Eu nunca vi na história uma comissão montada que foi tão parcial como essa, porque eu nunca presenciei, quando o juiz vai consultar uma testemunha, se ele tem um parentesco próprio
próximo, se ele é parente, se ele é amigo, se ele é conhecido, tem algum interesse no processo, o depoimento dele é anulado. Não serve nem para defesa nem para acusação. Eu nunca vi uma comissão onde que ela vai montar o processo, vai dar o parecer, mas é a mesma comissão que vai atrás dos votos. Eu nunca vi. Só nessa Casa de Leis, nesse julgamento. Porque eu convido cada vereador, aquele que foi atrás e aquele que recebeu a visita do vereador, do relator, do presidente. Convido a consciência de cada um, tanto o que recebeu, tanto o que foi. Aqueles que entender que eu estou mentindo ou não. Então, eu gostaria que não tivesse acontecendo, na verdade, esse julgamento. Porque aqui, Curvelândia quer uma resposta. Sim, mas não é essa a resposta que Curvelândia quer. Eu vi relatos que o vereador falou que cada 10 pessoas que consultavam, 9,5 mandava caçar. Se eu fazer uma pergunta aqui, eu acho que poucos aqui. Só quem tem interesse. E esse interesse é político. Mas hoje é minha vez. Mas amanhã pode ser qualquer um de vocês. Qualquer um de vocês. Então, por isso, eu estou aqui. Aqui está presente meu pai, 76 anos. Tem Alzheimer. Ele nem sabe o que está acontecendo. Mas fiz questão de trazê-lo aqui. Ademir Serenini. Sou o 4º filho desse casal. Dona Maria está aqui, minha mãe. E eu tenho orgulho de falar que enquanto eu estive nessa Casa de Leis, eu quero que qualquer um vereador aqui que esteve presente nos outros mandatos, acredito que tem bastante que participou comigo, eu no primeiro e outros aí no terceiro ou no segundo, em andamento, eu convido ele a falar qual foi o dia que eu faltei nessa Casa de Leis. Qual foi o dia que eu deixei de estudar ou de discutir um processo? Enquanto tem muitos que não sabem nem o que está acontecendo. Entendeu? Eu nunca deixei de fazer o meu trabalho. Se eu não vim em outras sessões, eu confesso, fui impedido. Fui impedido, porque eu tenho certeza que se eu estivesse na cidade, não estivesse na secretaria como eu estava, cuidando da saúde de muitos aqui, inclusive dos vereadores, da família de vereadores, dos secretários, do prefeito, todos eles me ligavam. Todos eles. Todos. Não tinha um. E não teve um que eu não atendi. E atendi muito bem, com certeza, porque por eles mesmos eu era chamado de melhor secretário, que fazia um bom trabalho. Hoje, pesa sobre mim uma acusação. Sim. É como o doutor Osimar falou, uma acusação. Mas cadê a prova? Porque até agora a justiça me colocou em liberdade, eu não saí com tornozeleira, está aqui. Então, eu acho que eu tinha direito de ter no mínimo uma chance de permanecer no mandato enquanto a justiça decide. Porém, hoje se fala aqui que vai caçar pela falta. Mas quando eu discuti na comissão, o que estava lá dentro não era assalto, era o crime. Então eu não sei porque eu estou sendo julgado ou pelo crime ou pelo assalto, ou pelos dois. Volto a falar de novo. Pura política. Ou politicagem. Mas a resposta vai vir daquele que não tarda. Daquele que não pestaneja. Aquele que vem dos céus. Não tenho medo nenhum dos votos que vai aqui acontecer. Porque se o mandato for meu, toda a autoridade é constituída por Deus. Se o mandato for meu, o homem não derruba. Não derruba. Então eu convido vocês a pegar nas consciências de vocês. A não ser aqueles que têm compromisso consigo mesmo. Compromisso político, eu digo. Consigo mesmo. Ou que já está achando que é isso ou que é aquilo. Convido o restante, aqueles que não têm compromisso político consigo mesmo, que consulte as suas consciências, porque hoje é eu. Mas amanhã pode ser qualquer um de vocês. E eu acredito que nenhum de vocês queria estar nessa situação aqui, sendo julgado da maneira e da forma que está sendo.
Porque aqui tem vereador experiente de 6 mandatos, que passou por outras ocasiões de cassação de mandato e sabe como é que foi. Cassação de prefeito, inclusive. E sabe como é que foi. Então, eu convido vocês novamente e reitero o que o doutor Ocimar falou. Há vícios, há irregularidade, mas mais que isso, existe uma consciência de cada um. E peço a cada um de vocês que tem família como eu. Aqui está a minha família quase completa. O que mora na cidade está aqui. Mas tirando isso aqui, aqui tem gente que eu considero como mãe, como pai, como avô, que eu dou benção, que eu topo na rua, que eu ligo, que me pede para mim ir na casa dele para almoçar, ou para jantar, ou para conversar. E todos eles vieram aqui por um interesse. Um interesse. Ver o porquê que estão caçando o mandato do Roberto Serenini, se ele ainda não foi julgado na justiça. Digo mais, senhores, população de Curvelândia, digo mais. Se eu for inocentado e a justiça arquivar o processo, essa Câmara de Leis aqui, que era para estar, que até poucos dias, os mesmos vereadores que eu fui parceiro, que eu fui companheiro, que disputamos 2 eleições juntas, que montamos grupo, é os mesmos vereadores que estão me tirando de próximas 2 eleições futuras. Porque se caçar o meu mandato hoje, eu fico 11 anos fora da política. Ou seja, estão matando um cara forte. Então o interesse aqui não é resolver um crime, ou mostrar, ou apontar quem fez, quem não fez. O interesse aqui é tirar alguém do páreo. E é isso que eu peço aos senhores. Consulte as suas consciências. Consulte as suas consciências, porque hoje sou eu. Mas amanhã pode ser qualquer um de vocês. São essas minhas palavras, presidente. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez e que Deus abençoe e ilumine cada um de vocês. Peço o voto de vocês. Peço que vocês pensem com carinho e que votem como vocês gostariam de ser votados. Porque é isso que a população de Curvelândia não elegeu juízes e nem promotores. Elegeu vereadores. E eles estão aqui, os 9. Hoje estou aqui na minha função de direito, eleita pelo povo, 248 votos, segundo mais votado dessa cidade, não tive um voto de vereador. Não acho justo que sejam os vereadores que tiram o meu mandato. Consulta a população. Manda fazer uma eleição, manda fazer uma votação. Pergunta se é isso que eles querem, já que tem 10 de cada 10, 9,5 quer que caça. Sai na rua, pega só uma rua, do começo ao fim da cidade. Que eu acho que quem saiu com essa conversa vai ter surpresa. Eu quero agradecer, só para encerrar, senhor presidente, para não tomar o tempo dos pares, eu quero agradecer imensamente a oportunidade que Deus me deu de trabalhar na saúde. Uma secretaria surreal. E lá eu dei minha vida. Lá muitos aqui me encontram 2 horas da manhã, 3 horas, 4 horas, 5 horas, meio-dia, no horário de almoço de vocês. Muitos. Muitos aqui precisou, quando não tinha um motorista, ou não tinha alguém, era eu. Então eu quero agradecer imensamente a oportunidade que Deus me deu, e ao gestor desse município, de trabalhar na saúde, de viver a saúde, de encontrar pessoas que realmente precisam de um secretário compromissado com a saúde, não com a política. Então, é isso que eu deixo, é isso que eu agradeço muito a Deus por ter tido essa oportunidade de passar por lá. Não me arrependo de nada, de nada. Eu tenho a consciência tranquilinha, como tem um Deus no céu e Messias na terra. Então, eu sou muito grato por essa passagem. Como também sou muito grato a essa Casa de Leis, onde tudo começou. Não tenho vergonha nenhuma dos projetos aqui votados, das discussões acalorosas, de votações
às vezes bastante conturbadas, não tem vergonha nenhuma. Enquanto eu pude, enquanto Deus me deu a oportunidade, enquanto o Estado não me deixou na custódia, eu estava aqui. Eu estava na sala da presidência, eu estava no município. Esse mesmo Estado que me deixou em custódia não pode caçar o meu mandato hoje. Eu não posso ser prejudicado 2 vezes pelo Estado. Não posso. Mas hoje, quem tem o dever e a obrigação de votar são os vereadores, porque foi aberto o processo nessa Casa de Leis e é aqui que ele vai encerrar. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado à população de Curvelândia que aqui esteve presente, que aqui está presente, aqueles que estão assistindo ao vivo, a equipe da Câmara, os funcionários da Câmara. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu sou muito grato mesmo, de coração. Todos eles sabem, não vou falar o nome de ninguém, porque todos eles sabem o quanto eu precisei e o quanto eles me serviram. Então aqui fica o meu carinho e o meu amor dedicado a esse pessoal. E no contexto geral, a todos os funcionários desse município, que são pessoas idôneas, familiares, que acabam todos sendo familiares da gente, porque no dia a dia a gente encontra muitos deles, um e outro com dificuldades, e acaba que a gente vai vivendo a dor de um, a dor de outro, e é isso aí. Eu só tenho a agradecer a esse município. Muito obrigado a todos, a presença de todos, que ao retornarem aos seus lares, que Deus acompanhe cada um de vocês e que saiam daqui com o coração tranquilo, que aqui será feita justiça. Só cabe aos vereadores. Independente do resultado, eu sei que Deus vai agir nesse lugar. Então, muito obrigado à mesa diretora, aos nobres pares. Encarecidamente, mais uma vez, votem com consciência e com responsabilidade e, principalmente, com respeito. Com respeito ao colega que hoje está aqui nessa cadeira de réu. Mas eu podia estar no lugar de qualquer um de vocês para votar. E eu sei como seria o meu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite, Curvelândia. E boa noite, vereadores. Da ordem do dia, início da deliberação do projeto de resolução. Encaminho na ordem do dia para a deliberação do projeto de resolução número 001 de 2 de março de 2026, que dispõe sobre a cassação do mandato do vereador Roberto Serenini, com fundamento no artigo 37 do inciso 4 da Lei Orgânica Municipal e no artigo 94, no inciso 1, dos artigos 95 a 99 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Curvelândia, MT, em razão de ausência superior 1/3 das sessões ordinárias realizadas no exercício de 2025 e de outras providências. Passamos à discussão. Discussão da matéria, não é palavra livre. Entendam os colegas vereadores. Declaro aberta a discussão do projeto de resolução número 001 de 2026. Os vereadores inscritos poderão fazer uso da palavra pelo prazo máximo de 15 minutos. Vereador inscrito aqui, João da Vera. Boa noite a todos, aos colegas vereadores, o pessoal presente e o pessoal que assiste pelo Facebook. Hoje a gente está falando desse projeto, que vem desse processo, que vem há alguns dias aqui. Foi dado andamento, o presidente fez o que a lei pediu, a comissão de legislação deu andamento, a comissão processante continuou até que chegasse no plenário, respeitando os prazos da forma que a lei pede, né? Mas, ultimamente, eu já tenho 2 noites que nem durmo, e hoje à tarde mais preocupado ainda,
O presidente, desculpa se eu sair fora do assunto, você pode cortar a minha fala. Mas tudo que eu vou falar é referente ao próprio processo. Eu estava no meu sítio, nos Prata, hoje, o dia todo, trabalhando. E, na parte da tarde, eu sozinho lá, refletindo a minha vida. E refletindo até a vida de outras pessoas. Refleti até na vida da minha mãe, que depois de morta, que já vai fazer 3 anos, em agosto que ela faleceu, até hoje, eu ainda respeito ela e honro ela, né? Se ela tivesse viva, ela não deixava eu votar um negócio desse por nada na vida, porque ela não fazia mal nem para uma formiga, que dirá para um ser humano. Então, teve até 2 pessoas que me impediu, vota pela cassação, amigos meus, né? Eu falei que ia votar pela cassação. Mas, ultimamente, o meu coração não está mandando eu fazer isso. Meu coração pede para mim não votar pela cassação. Então, não sou contra quem vai votar pela cassação. Não pedi voto aqui para ninguém que votasse para cá ou para cá. Mas meu coração diz, não vota, não vota. Hoje eu estou no lugar de juiz. Amanhã eu posso estar no lugar do réu. E como é que eu gostaria que fizesse comigo? Então, eu estou colocando como se fosse eu. E não é porque é o Roberto. Se fosse qualquer outra pessoa, eu também não votaria para cassação. E eu até, não é vergonha, eu falo do coração e eu não marco nada para mim falar. Eu falo o que vem do coração. Eu já cometi erros no passado, semelhante a esse, de querer julgar as pessoas, que me arrependo até hoje. Então, o nosso futuro de qualquer pessoa, o futuro reserva, a gente tem expectativas boas do futuro da gente, mas também o futuro reserva coisas ruins para nós. O futuro pode reservar ter um câncer de qualquer um de nós, morrer, igual um irmão meu faleceu de câncer, no maior sofrimento do mundo. Então o futuro nosso é esse, ainda que nós vai ter boas coisas no futuro, mas o futuro é a morte. Não tem outro caminho, ou de um jeito ou de outro. E quem saberá se não for pela a pior delas. Então, me deu medo de tudo isso. E eu, como ser humano, errante, falho, né, peço desculpa e peço perdão para as pessoas que gostaria que eu votasse pela punição. E um ato de uma pessoa que pede perdão é um ato de humildade, é um ato bonito. Mas ainda é mais bonito daquela pessoa que perdoa o outro. Ainda é mais bonito de quem perdoa. Eu gostaria que essas pessoas me perdoassem, porque meu voto vai ser diferente do gosto deles. Às vezes ele tem alguma divergência e gostaria que fosse assim. Mas ele vai refletir, ele não vai ficar magoado comigo, eu tenho certeza. Porque é uma decisão muito difícil nesse momento. Então, eu vou alegrar um ou alegrar outro. Mas primeiro eu tenho que fazer o que o meu coração manda, o que o meu coração fala. Quando deu a hora você pode falar, presidente. Então, hoje eu estou no lugar de juízo. Hoje eu sou juiz. Amanhã eu posso ser o réu. Então, o juiz pode absolver ou pode conceder o perdão. Então, eu, como ser humano falho, que a gente e tenho cometido vários erros, e posso errar mais ainda no futuro. Entre punir e conceder o perdão, o meu coração manda que conceda o perdão. Que conceda o perdão ao Roberto. Então, a minha fala, gente, eu acho que já está quase dando uns minutos ali, eu quero encerrar ela, eu falei o que o meu coração mandou, né? O que o meu coração pediu para falar. Se eu votar pela condenação, o que vai acontecer? No mínimo, eu vou ter 3 inimigos mortais para o resto da minha vida, que é o Roberto e a mãe dele que está sentada aqui. No mínimo, fora os parentes, que vai ficar também com raiva de mim. Então, por que eu vou fazer isso, sendo que eu tenho o direito, como vereador, de votar diferente? De não ter esses inimigos. Até hoje eu só tenho amigo na minha vida. Eu não tenho inimigo, eu só tenho amigo. Mas se eu fazer o contrário,
Se eu votar pela punição, da agora para frente eu passo a ter inimigo. Então, por que eu posso continuar tendo só amigo e eu vou ter inimigo? Arrumar inimigo. Então, o advogado também, o advogado de defesa, falou em várias coisas aí sobre alguns erros que teve, né? E eu refletindo bem, vendo como a lei é, o meu entendimento é pela absolvição. O meu voto, o Roberto vai ter pela absolvição. Eu estou falando isso porque o que acontece? Eu não quero que depois fale, você traiu, você foi falso. Então eu já estou revelando agora, pode cortar na carne, mas eu já estou revelando, porque se eu votasse pelo não, e depois todo mundo já sairá, mas quem foi? Não, então eu já estou falando que meu voto é para não punir ele, né? Para depois não dizer que eu traí ou fui falso, né? E peço novamente perdão para as pessoas que gostariam que eu votasse pela punição, que me perdoa e me desculpa. Eu agradeço a todos pela atenção, por ter me ouvido. Muito obrigado. Falava em discussão da matéria, o vereador Bida. Oi. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimento a mesa diretora, cumprimento os colegas vereadores, cumprimento as duas vereadoras, a vereadora Laura, a vereadora Vilma, cumprimento a plateia aqui presente, a minha esposa, meu genro, amigos, amigas. Senhores, e hoje é uma sessão, confesso aos senhores e às senhoras, que eu não queria fazer parte. Tá? Com toda sinceridade. Já tenho 3 mandatos consecutivos diretos, tenho 2 mandatos de suplente, e hoje está completando 36 dias que eu assumi essa cadeira, doutor. E já pegar uma bomba dessa, viu, gente? Não é fácil. Entendeu? Não é fácil. Gostaria que tivesse resolvido há mais tempos e simplesmente sobrou para que hoje esteja aqui. O vereador João da Vera, ele falou muito bem, vereador. Parabéns pela sua fala. Não é fácil julgar alguém. E quando você vai julgar sem saber se a prova ela é concreta mesmo, realmente 100%. Né? Hoje, eu vejo aquele senhor ali, aquela senhora, né? Não tenho mais meu pai e nem tenho mais a minha mãe. Gostaria muito de ter. Mas vejo você, Roberto, nessa cadeira, que hoje, desculpa de falar, mas você hoje está aí como réu, vereador, mas como réu que vai ser julgado. E seu pai e sua mãe assistir essa cena, seu filho, ali presente, né? Olha, senhores, não é fácil para nenhum nós vereadores. Mas tem que votar, né? Já que colocaram, tem que votar, ou vai condenar, ou vai absolver. Essa seria a realidade. O vereador João da Vera esclareceu muito bem, vereador. Gostei da fala do senhor. O senhor já está, eu acho, não sei até qual foi a escolaridade do senhor, mas o senhor já está quase sendo advogado. Entendeu? O senhor foi bem mesmo, né? Mas eu quero dizer aqui para os colegas vereadores que durante a minha gestão que eu estive aqui, eu sempre pesei pela honestidade, pela clareza, tá? Sempre trabalhei por esse município buscando recurso. Muitas pessoas às vezes não vê, mas lutei muito e tenho lutado. E o que eu quero dizer aos colegas vereadores, que a partir de hoje, a partir dessa sessão, vereador Mazinho, porque a sessão vai terminar, daqui a pouquinho vai votar, né?
e vai acabar, mas nós não vamos. Nós vamos permanecer vereadores aqui. Né, vereadora Vilma? Nós vamos permanecer. E o que eu gostaria de pedir aos colegas vereadores, colega presidente, é o entendimento aqui nessa Casa de Lei. Independente do resultado, se o Roberto vai ser absolvido ou não, ou vai ser condenado, que não tenha retaliação entre vereadores aqui dentro. Porque eu acredito que nós somos todos iguais. Eu trato vocês, eu cheguei agora, que não falei, estou indo para 5 mandatos, tem 36 dias que voltei para cá, mas eu tenho vocês todos como meu irmão. E eu não queria que tenha aqui uma separação. Entendeu? Nós vamos escolher. Na sessão passada, eu vim a essa tribuna e falei ao vereador Roberto: vereador, você vai ser julgado. O processo seu está em andamento e a qualquer momento o relator vai fazer os procedimentos que a lei pede e você vai ser julgado. Né? E entrega nas mãos de Deus. E quem estava aqui na sessão passada ouviu falar. Entrega na mão de Deus, que Deus proverá. Ele vai mostrar o caminho, vai tocar no coração dos vereadores, e se você tiver de ser absolvido, você vai ser. E se você tiver de ser condenado, também vai ser condenado. Eu não queria, como eu falei para vocês, estarem aqui, mas, sinceramente, estou. Tá? Quero agradecer de coração a presença de cada um de vocês que estão aqui. Eu sei que tem gente que está aqui para ouvir e para assistir a sessão e ver a absolvição do vereador Roberto. Né? Não sei se tem alguém que queira que ele seja também condenado, acredito que tem. Né? Então, vamos aguardar mais um pouquinho, que vai sair o resultado. Eu, Roberto, essa semana toda falei com Deus e coloquei o meu voto nas mãos do Senhor para que Ele direcione em quem eu vou votar. Tá? E o que eu fazer aqui dentro dessa casa, onde eu tenho o direito do voto, ou condenando ou absolvendo, vai ser da vontade de Deus, e eu quero que os colegas, vereadores, e todos respeitem o meu direito. Sou um ser humano, Roberto, igualmente você, tá? Igualmente qualquer um de vocês. Entendeu? Então, entreguei o meu voto na mão de Deus. E com certeza daqui a pouco vai ser votado. Espero que todos respeitem o direito de cada um. É isso que eu tenho a falar. Que Deus abençoe cada um de vocês ao retornarem para o lar de vocês. Que Deus acompanhe. Quero agradecer aqui a Polícia Militar, aqui o comandante, pelo trabalho belíssimo estar aqui. E que Deus abençoe cada um de nós. Um forte abraço a todos. Em discussão do projeto, o vereador Osmar Reis Mazinho. Boa noite a todos. Vou falar bem rapidinho, senhor presidente, colegas vereadores. Dizer para todo mundo que está aqui, para o Roberto, para o advogado, para os colegas vereadores, não precisa nos atacar para se defender. O que essa comissão fez, a comissão processante fez, foi seguir o regimento e a lei orgânica da Câmara Municipal. Tá? Seguimos passo a passo, com muita tranquilidade, com muita sabedoria, para chegar nesse parecer. Não foi eu, não foi o Zé Barulho, não foi o Vitor, não foi o Elias, não foi Dona Vilma, não foi o seu João, nem a Laura, que criou o regimento interno da Câmara, nem a lei orgânica da Câmara Municipal. O único vereador que está aqui nesse plenário, aqui em exercício, que participou da elaboração do regimento da lei orgânica, foi o Bida. O seu Dito está ali, o Liba também está ali, que foram vereadores lá no primeiro mandato. E seu Lair também. Se algum de vocês imaginasse que alguém ia ser preso um dia, mesmo que fosse uma prisão preventiva, eu tenho certeza que teriam colocado lá um parágrafo ou um artigo dizendo que não se aplica a falta por prisão preventiva. Mas, infelizmente, o nosso regimento não tem isso. Então, quero deixar claro que o nosso parecer é baseado no regimento e na lei orgânica da Câmara Municipal. Obrigado. Em discussão ainda o projeto. Mais algum vereador? Quero pedir o
ao vice-presidente que assuma a cadeira para mim usar a palavra. Boa noite aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Boa noite ao público presente. Esse momento é um momento bastante enfático mesmo. Sei que não é fácil. A gente está passando por esse processo de cassação do vereador Roberto. Quero aqui, entendeu, dizer aos nobres colegas vereadores e ao advogado de defesa, o senhor Ocimar Campos, pelo pronunciamento que foi feito aqui agora há pouco. Quero dizer, Ocimar, essa Casa de Leis aqui tomou todo cuidado para que chegasse até nesse ponto aqui. Está aqui, ó, pilha e pilha de documento, entendeu? Junto com o nosso jurídico desta casa. O senhor explanou aqui, fez algumas indagações sobre o requerimento que foi feito aqui. Pode ter certeza, entendeu? Que nós, vereadores e a comissão processante, tomou todo o cuidado absoluto para não prejudicar ninguém. Até, portanto, damos ampla defesa para o vereador Roberto. Hoje o senhor veio aqui, explanou também, fez a sua defesa. O senhor disse aqui, anteriores, que não foi notificado nessa sessão de hoje, que ia cassar o mandato do Roberto Serenini. Você foi, sim, oficializado. A nossa secretária da Câmara, entendeu, enviou no e-mail, mas você disse que não recebeu, mas ela está ali, comprovou que foi enviado, entendeu? O senhor disse uma sessão, nós fizemos uma sessão onde o vereador Roberto Serenini não participou. Eu indago o senhor que aqui não fez nenhuma sessão, reunião, vereador, sem sua presença. A única reunião que foi feita aqui, entendeu, foi da comissão processante, quando foi montar a comissão processante. Então, não caberia ao senhor, naquele momento, estar. Só estava os 3 vereadores que faziam parte da Comissão Justiça e Redação Final, que antes estava mais alguns vereadores, mas depois quem reuniu só foi o vereador Mazin, vereador Vitor e o vereador Zé Barulho. Nem eu participei. Então, assim, nós não atropelamos nada aqui. Eu deixei bem claro, as coisas vai acontecer conforme a lei determina. Pode ter certeza. Se feriu algum princípio, alguma imoralidade nesse processo, o advogado tem todo o direito de recorrer. Que ele bem disse aqui, tem todo o direito de recorrer. Ninguém aqui está sendo omisso com esse processo. Nós tivemos bastante cuidado. Aqui, no artigo 94 até o artigo 99, aqui está bem claro. Aqui está bem claro. Então, nós seguimos o regimento interno, que o vereador Mazin já colocou aqui. Nós seguimos o rito do regimento interno. Então, eu, na qualidade de presidente, eu não posso ser omisso com o regimento interno. Eu não posso ser omisso. E muito menos os demais vereadores que fazem parte, entendeu, dessa comissão. O nosso advogado orientou muito bem, montou o processo em cima da lei orgânica, em cima da legalização
que tem que ser feito. Mas se houve, que nem o senhor disse, houve, entendeu? Nas suas alegações aqui, que tem vários pontos irregulares. Não vou discutir com o senhor nesse momento, não é o momento para isso, entendeu? Aqui nós estamos para caçar ou absorver o vereador Roberto. Depois do fato concretizado, com a votação, se ele foi absolvido, e se não foi, vocês têm todo o direito, entendeu? De recorrer, entendeu? Às esferas maiores. E quero deixar bem claro também aos munícipes desse município, que aqui estão, e os demais que estão acompanhando nas redes sociais, Roberto, nós não estamos aqui, Roberto, caçando o seu mandato pelo crime que houve, que até eu sei que não houve crime ainda. Quem vai julgar você é a justiça. Volto a dizer, a Câmara Municipal está julgando as suas faltas, não é pelo crime e nem pelo qual que você ficou preso durante esse tempo. Nós estamos julgando meramente as suas faltas, que teve 1/3 das faltas, e o regimento interno disse, quando há 1/3 das faltas, entendeu? Mais de 1/3 da falta, o vereador poderá perder o mandato. Pode ser você, pode ser o vereador Rosmar Reis, pode ser o vereador Zé, pode ser o vereador Elias, pode ser o vereador Vitinho, pode ser o vereador João da Vera, pode ser a vereadora Laura, pode ser a vereadora Vilma e pode ser o vereador Bida. Então, eu não posso ser omisso contra o regimento interno. Eu fiz o que a lei determina, e os colegas vereadores também sabem disso, que a lei orgânica aqui diz isso. Desde do artigo 94 ao artigo 99. Então, nós tivemos bastante cuidado para que nós chegamos na conclusão desse processo. Cada um vai votar com a sua convicção. No momento nenhum, eu pedi para o vereador votar observando, o vereador votar pela cassação. Cada um vota com a sua consciência, cada um vota. O voto é do vereador. Eu tenho o meu voto quem manda sou eu. No vereador, o voto do vereador Zé quem manda ele, no voto do vereador Mazinho quem manda ele. E assim sucessivamente com os demais vereadores. Então, senhores e senhoras, esse processo, sei que é um processo, entendeu, bastante complexo. Está aqui, pilha de documento. Tomamos todo o cuidado, essa casa tomou todo o cuidado, até, portanto, para não prejudicar ninguém. Nós seguimos o que a lei determina, que é o regimento interno desta casa. Cada um, vereadores e vereadora, vota com a sua consciência. Vota com a sua consciência. Vota, entendeu? Da forma que achar. O senhor João colocou aqui, entendeu? A visão dele, o Bida já colocou, o Mazinho colocou, os demais vereadores não quis usar a palavra, mas cada um vota com a sua consciência nesse processo. No mais, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Gostaria que essa casa, entendeu? Não é o momento, mas eu vou pedir, gostaria que essa casa estivesse cheia todas as vezes que nós tivemos sessão aqui, né, nesta casa, até, portanto, para estar acompanhando os projetos, entendeu? Do nosso município, acompanhando o projeto de cada vereador, para que possamos dar sequência, entendeu? No andamento da nossa cidade. Muito obrigado a todos. Não havendo mais vereador inscrito para a discussão, declaro encerrada a fase da discussão. Passando em votação. Senhores vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, informo que, nos termos do regimento interno desta casa, a votação será realizada de forma secreta por meio de cédula. Esclareço ainda que, para
aprovação do projeto de resolução, é necessário os votos favoráveis de 2/3. 2/3 dos vereadores, ou seja, 6 votos para cassar o vereador Roberto Serenini. Conforme o previsto no artigo 95 do Regimento Interno. Caso não seja alcançado esse quórum qualificado do projeto de resolução, será considerado o projeto permanecendo o mandato do vereador Roberto Serenini. Ressalto também que, em respeito ao princípio e do sigilo da votação, a cédula deverá ser preenchida exclusivamente com marcação de X. Não pode ter rasura na cédula. Quero pedir aos nobres vereadores que marcam X na cédula, entendeu? Para não ter rasura, senão pode configurar crime. A marcação sim corresponde ao voto favorável do projeto de resolução número 001/2026, que implica na cassação do mandato, enquanto a marcação não corresponderá à rejeição do projeto de resolução número 001/2026, mantendo seu mandato do vereador Roberto Serenini. Fica ainda esclarecido que não será permitido qualquer outra anotação, assinatura ou tipo de marcação na cédula, sob pena de anulação do voto, a fim de preservar o sigilo e a regularidade do processo de votação. Para o acompanhamento do procedimento de votação, apuração, convido 2 vereadores para atuarem como escrutinadores, auxiliando a mesa diretora. Procedimento da votação. Quero aqui convidar o vereador Abdias Vieira da Silva. Sim. Quero aqui convidar 2 vereadores para acompanhar a votação. Quero convidar o vereador Abdias Vieira e a vereadora Laura, para acompanhar. Tudo certo aí, vereador? Está tudo ok? Quero convidar o mesmo, que já está fazendo parte ali, o vereador Abdias Vieira, para pegar a cédula e votar e depositar na urna. Quero aqui convidar o vereador Elias Santos também para dirigir, pegar a cédula e votar e colocar na urna. Quero convidar o vereador João Teixeira, que pega a cédula e vote e deposite na urna. Quero convidar o vereador José Inácio da Silva para pegar a cédula, votar e depositar na urna.
Quero convidar a vereadora Laura Batista Pinheiro para pegar a cédula, votar e depositar na urna. Quero convidar o vereador Osmar Rios a pegar a cédula e votar e depositar na urna. Quero convidar a vereadora Vilma Lúcia Custódio para pegar a cédula e votar e depositar na urna. Quero convidar o vereador Vitor de Laerte Nunes para pegar a cédula e votar e depositar na urna. Encerrando a votação e manifestação de todos os vereadores, vamos passar para a apuração dos votos. Quero também convidar os membros da mesa diretora para que acompanhem a apuração dos votos com o vereador Bida e a vereadora Laura. Resultado da votação: pela a cassação do vereador Roberto Seranini, 5 votos, e pela obstrução, pela rejeição do projeto de resolução número 001/2026, que não cassa o vereador Roberto Seranini. 3 votos favoráveis ao vereador Roberto Seranini. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão ordinária desse município.
quando são